Glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu também quero aqui, ser grato a Deus pela vida do pastor Paulo, pela vida da sua família. Eu falo não só aqui perto deles, mas por onde eu vou, eu posso falar. Eu já briguei até quando os outros falam mal deles, irmãos. Eu não vou mais naquela igreja lá não, aquele pastor é duro. Aqueles irmãos lá, não dá certo não, tudo eles querem chamar a atenção. Aí eu já comprei muita briga também do pastor. Por quê? Porque quando eu estava lá fora, o pastor disse, ele comprou uma briga, irmãos, com o diabo para me trazer para a presença do Senhor. E através dessa briga, hoje está eu, minha esposa, meu filho está aí, para glorificar o nome do Senhor. Então, eu reconheço que o meu ministério, primeiramente Deus, depois o pastor Paulo, a sua família. Sempre quando eu dava as fugidinhas lá no começo, saía, não queria mais saber de Deus, aí o pastor me ligava. Eu sei que você já ouviu essa história, falava, meu Deus, quando eu estava lá na roda dos falsos amigos, cheirando cocaína, tomando maconha, planejando para ir para um baile, e de repente meu celular tocava, era o pastor, e eu falava, pastor chato. Mas hoje, eu glorifico a Deus por isso, porque ele insistiu na minha vida. Então, se o pastor está visitando você, está insistindo na sua vida, glorifique a Deus por isso. Como eu disse aqui nos cultos anteriores, da mesma forma que Deus está interessado na sua vida, o diabo também ele está. Então, dá a voz para o anjo de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Amém, meu Deus? Glória a Deus. Irmão, sem perda de tempo, essa palavra que Deus colocou no meu coração, já colocou há um tempo para mim estar ministrando aqui. Aí tive a oportunidade de estar pregando ela esse dia numa vigília, e no espaço curto de tempo, mas Deus falou, e eu tenho certeza que Deus também vai falar aqui nessa noite. Amém? Livro de Juízes, no seu capítulo de número 13, a partir do versículo 1. Uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Li várias vezes, e cada vez que você lê, Deus ele vai abrindo um leque, vai falando com você de uma maneira toda especial. Tenho certeza que você prestar atenção nessa noite, Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Amém? Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 1, esse aqui diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E a sua mulher era Esther, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberá e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Amém? Pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Então perceba aqui que acabamos de ler que o versículo 1 ele vai começar dizendo: E os filhos de Israel se tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Parece que quando nós olhamos para a passagem da Bíblia, nós vemos que sempre o povo de Israel, por um espaço de tempo, eles tornam sempre a fazer aquilo que é mal diante dos olhos do Senhor. Perceba que várias vezes a Bíblia vai falar que o povo se desviou dos caminhos do Senhor, vai falar que o povo olhou para trás, vai falar que o povo de Israel, eles nunca estavam satisfeitos com aquilo que Deus fazia na vida deles. Eles sempre estavam reclamando e murmurando, porque eles achavam que era pouco aquilo que Deus dava a eles. Eles sempre queriam mais.
Ainda ontem, quando a diaconisa Thaís estava pregando a palavra do Senhor, eu disse a ela eu falei a ela, olha, não conta que nós mudamos, não conta que nós estamos em outra casa, porque ainda não é a nossa casa, a nossa casa verdadeira, eu digo assim, a nossa casa própria, mas é um lugar que Deus preparou para nós. E ela se alegrou com essa bênção e não via a hora de contar. E o que Deus colocou no meu coração, através desse testemunho que ela deu, Satanás, ele coloca na mente de muitas pessoas, assim como ele estava querendo colocar na minha mente, o que Deus nos dá é pouco. Ele quer colocar na sua cabeça, o que Deus está te dando é pouco. Meu Deus. Ele quer colocar na sua mente, o que Deus está fazendo na sua vida é pouco, para que você nunca venha estar satisfeito com aquilo que Deus está realizando na sua vida. Então, quando Ele coloca isso no nosso coração, que Deus está fazendo pouco para mim, que Deus está fazendo pouco para você, sempre você vai estar murmurando com Deus. Sempre você não vai se agradar, não vai ser grato com as coisas de Deus. E assim estava o povo de Israel. O povo de Israel recebia maná, o povo de Israel recebia providência, recebia o milagre, recebia a cobertura das mãos de Deus de dia, recebia o calor à noite, mas o povo achava que era pouco. Estavam sempre murmurando, estavam sempre reclamando, achando que Deus fazia na vida deles era pouco. Quem sabe eu estou pregando para alguém aqui que está dessa forma nessa noite. Veio do culto desanimado, veio do culto querendo parar, querendo desistir, porque não olha para as coisas que Deus fez, não só olha para aquilo que Deus ainda não fez. E está achando, e Satanás está colocando no coração de muitas pessoas, o que Deus já fez é pouco. Meu Deus! O que está acontecendo na igreja é pouco. Olha, você está indo na igreja para quê? Não vai, porque olha o que aconteceu na sua vida é pouco. Deus podia te dar mais, Deus podia ter feito isso, Deus podia ter feito aquilo. E você está achando que é pouco, e você quer parar. E você está achando o que Deus fez não é o suficiente para te agradar. E por isso você quer parar, por isso você quer desanimar, por isso você quer abandonar as coisas de Deus, porque você está achando pouco o que Deus fez na tua vida até hoje. Mas hoje eu te convido a você ser grato, Deus. Hoje eu te convido a você agradecer a Deus pelo teu levantar, pelo teu falar, agradecer a Deus pela sua família, agradecer a Deus pelo seu trabalho, agradecer a Deus pelas providências que Deus tem feito e enviado sobre a tua vida. Mas parece às vezes que nós não conseguimos enxergar, irmãos, aquilo que Deus tem mandado para a nossa vida. O povo de Israel naquele tempo, quando estavam no deserto, eles costumavam a plantar, porque eles viviam muito disso. Eles plantavam e colhiam para eles comer. Agora, quando eles vão para o deserto, Diácono John, eles pensaram que ia acontecer da mesma forma, que eles teriam que plantar para eles colher. Quando eles pensaram que eles iam viver do fruto do seu trabalho, do fruto do seu esforço, Deus começa a mandar de cima agora a providência. Ou seja, Deus estava suprindo a necessidade daquele povo a todo tempo, e mesmo assim o povo estava achando que era pouco o que Deus estava fazendo na vida deles. Quem sabe hoje Satanás colocou no coração de alguém, e alguém está achando que é pouco o que Deus está fazendo. Alguém está reclamando, alguém não quer cantar mais, alguém não quer pregar mais, alguém não quer vir mais na casa do Senhor, alguém não quer agradecer, alguém não quer ser grato a mais a Deus, porque Satanás já conseguiu colocar no seu coração que Deus está fazendo não é o suficiente para você. Meu Deus! Aí, irmãos, então nós vemos aqui os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por mais 40 anos. Ou seja, Deus estava fazendo, abençoando o povo, não estava agradecendo. Deus falou, então fica mais um pouco no deserto. Fica mais um pouquinho no deserto. Nós vamos ver que o deserto, a Bíblia fala que Deus ele coloca o teu povo no deserto para sondar o que tem no coração do teu povo. O deserto, nós vemos que
não é um lugar de castigo, não é um lugar, irmãos, para você morrer, não é um lugar que Deus vai te abandonar, muito pelo contrário. O deserto é o lugar onde Deus mais vai falar com você, onde Deus mais manifesta o teu poder, a tua bênção, a tua vitória. Só que você acha que é pouco que Deus está fazendo no deserto. Deus está enviando aquilo que você precisa, aquilo que você necessita para você viver. Aleluia. E você está achando pouco. E você está achando que Deus está fazendo não é o suficiente. Você quer mais. Você queria que fosse tudo do seu jeito. Mas Deus tem as suas maneiras de fazer. Aleluia, Jesus. Ele disse que colocou o povo no deserto para sondar o que tinha no coração. Esse deserto, irmãos, é apenas um teste. Esse deserto que Deus colocou é para ver se você ama mais a presença do que as providências. É para ver se você ama mais a Deus do que as coisas que Ele pode fazer na sua vida. Esse deserto que você está passando não é para você morrer, é para Deus ver se o seu coração está nele ou nas coisas que você está querendo. E o povo fez, e Deus permitiu que o povo ficasse mais 40 anos. E a Bíblia diz no versículo 2: e havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril, e não tinha filhos. Aí agora, irmãos, nós vamos ver aqui nessa passagem que Manoá e a sua mulher não tinham filhos. E a Bíblia diz que a mulher de Manoá, ela era estéril. E Deus, vendo isso, Deus tem um plano agora de libertar o povo. Deus sempre tem uma maneira de dar uma libertação ao povo. Deus sempre tem uma porta de escape. Veja bem, sempre quando o povo está em apuro, sempre quando o povo está em aperto, Deus sempre envia uma solução para o povo. Aleluia. Deus não vai te abandonar nesse deserto. Deus não vai deixar você morrer nesse deserto. Deus não vai deixar você morrer nessa luta. Antes de Deus colocar você no deserto, Deus já tem a porta de escape para a tua vida. Aleluia. E o povo está no deserto. Mas Deus agora está no seu coração de colocar alguém para libertar esse povo, para ajudar esse povo. E Deus olha para a mulher de Manoá e olha e vê que essa mulher é estéril, ela não podia ter filho. Aleluia! Mas Deus agora envia um anjo, e este anjo vai chegar até a mulher de Manoá e vai dizer a ela: olha, até hoje você era estéril, mas Deus me enviou para dizer que você vai conceber, você vai ter um filho. Aleluia. Veja bem, irmãos, quando a mensagem vem do céu, as coisas que não produzia passam a se produzir. Quando a mensagem vem do céu, aleluia, a porta está fechada, agora a porta vai ter que se abrir. Quando a mensagem vem do céu, irmãos, aquilo que estava morto tem que viver. Quando a mensagem vem do céu, o que está vivendo agora vai ser curado. Aleluia. Alguma coisa tem que acontecer quando a mensagem vem do céu. E esse anjo veio do céu e olhou para aquela mulher e disse: olha, até aqui você é estéril, até aqui você não gerava, mas a partir de agora você vai gerar. A partir de agora o milagre vai acontecer na sua vida. Quem sabe você chegou aqui triste, quem sabe você chegou desanimado, fraco, cabisbaixo. Até aqui você estava triste, até aqui você estava desanimado, mas quando você chegou na igreja, geração em Cristo, Deus mandou um recado para você essa noite, dizendo: não vai ficar do jeito que está. Se você receber a mensagem do alto, alguma coisa vai ter que acontecer na sua vida. Alguma coisa vai mudar nessa noite. Aleluia. A partir de hoje não vai ser mais o mesmo. A partir de hoje não vai ser mais a mesma. Aleluia. Agora a mulher de Manoá fica feliz, fica alegre. Qual mulher que está tentando gerar e não consegue receber uma notícia dessa, não vai se alegrar? Ela está feliz, ela está alegre, ela vai contar para o seu esposo Manoá. E seu esposo agora também fica ali ansioso com esta mensagem. E ele vai orar a Deus agora e dizer: olha, Senhor, eu quero saber se é verdade, eu quero saber quem é este homem que enviaste para minha esposa. Que o Senhor possa, meu Deus, confirmar essa palavra. E novamente o anjo aparece à mulher
E Manoá não estava com ela, diz a Bíblia, mas a mulher vai e avisa Manoá, e eles correm até o anjo, e o anjo vai dizer: certamente acontecerá tudo que eu entreguei para tua esposa. Aleluia. E Manoá agora, ele vai olhar para o anjo. Isso que me chama a atenção, irmãos. Manoá vai olhar para o anjo e vai perguntar: como devemos criar o nosso filho? Aleluia. Como devemos criar, pastor, o nosso filho? Como deve ser a criação e o serviço do nosso filho? Por favor, nos passa, aleluia, a instrução. Olha que interessante. Manoá está pedindo a instrução do céu para criar uma criança. Manoá está pedindo, aleluia, a instrução do céu, como ele deve criar agora o seu filho. Quem sabe você está aqui nessa noite e também tem filho. Quem sabe você tem pedido conselhos para o vizinho. Quem sabe você tem consultado seu signo. Quem sabe você tem consultado muitas outras coisas para saber como vai ser o seu futuro. Mas Manoá fez diferente. Manoá consultou, aleluia, a Deus, aleluia. Aleluia. Manoá consultou a Deus. Como devemos criar a criança? E o anjo vai passar a lista para ele. Olha, ele não pode sair fora desse padrão. Ele tem que ser criado dessa maneira. Que maneira? Vai dizer, ele é nazireu. Vai dizer, ele é nazireu. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Aleluia. Quando ele está dizendo vai ser nazireu e não passará navalha sobre a sua cabeça, nazireu quer dizer consagrado. E consagrado quer dizer separado. Separado para quê, Diácono Jonathan? Separado para Deus. Separado para as coisas de Deus. Aleluia. Ele vai ser consagrado, mas também vai ser separado. Separado para as coisas de Deus. Ei, deixa eu dizer algo para você. Deus te deu o seu filho. Ele é um consagrado e ele é separado para as coisas de Deus. Se ele é separado para as coisas de Deus, ele não pode se misturar com as coisas do mundo. Se ele é separado para Deus, ele tem que louvar a Deus, cantar a Deus, a orar a Deus. Não pode ensinar o seu filho, porque ele é consagrado e separado, a dançar musiquinha do TikTok do mundo. Não pode ensinar o seu filho a ficar fazendo dancinha com as músicas do mundo, porque ele é separado e consagrado. Quem é separado e consagrado, adora somente a Deus. Aleluia! Eita, Jesus maravilhoso! Aleluia! Meu Deus, grandioso! Se ele é consagrado, se ele é separado, ele tem que ser exclusivo para a obra de Deus. Aleluia! Então agora eles receberam a instrução. E o pai e a mãe de Sansão vai criar ele agora da melhor maneira possível na casa do Senhor. A Bíblia mesmo vai nos dizer, né? Cria o teu filho no caminho do Senhor, para que quando ele for velho, não se esqueça e não se desvie do caminho do Senhor. Né? Cria a criança no caminho do Senhor, para que quando ele for velho, não se esqueça e desvie do caminho do Senhor. Então o pai com a mãe de Sansão está fazendo aquilo que é para ser feito, criando Sansão na presença de Deus. Meu Deus! Para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. Mas agora teve um problema, irmãos. Sansão cresceu, pastor. Sansão aprendeu tudo o que podia fazer e o que também não podia fazer. Meu Deus! Mas os pais instruíram, mas os pais deram conselho, mas os pais pregaram uma palavra para ele. Mas Sansão cresceu. O problema do crente, muitas vezes, de muitos crentes por aí, não é quando ele é pequeno, é quando ele começa a crescer. Quando ele começa a crescer, ele já esquece dos conselhos. Aleluia. Ele já não quer mais ouvir um líder. Ele já não quer mais ouvir um pastor. Ele não quer saber mais de instrução nenhuma. Ele quer fazer aquilo que cabe ao seu coração. E Sansão agora está nisso, evangelista Isaías. Ele cresceu e agora ele está olhando para fora.
E diz a Bíblia que ele vai descer para uma terra dos filisteus. E quando ele está descendo, ele vê uma moça muito bonita. E diante dos seus olhos, vai dizer a Bíblia que essa moça agradou os seus olhos. Aí está o problema, aí está o perigo, irmãos. Aquilo que muitas vezes agrada os nossos olhos não agrada a Deus. Aquilo que muitas vezes nos satisfaz a nossa vontade não satisfaz a Deus. E Sansão cresceu, sabia o que podia e o que não podia. E quando ele vê uma moça bonita lá na cidade de Timnat, se eu não me engano, na terra dos filisteus, a Bíblia diz que encheu os olhos dele quando ele viu uma moça lá na terra dos filisteus. E ele chega correndo, agora ele vai contar para o seu pai: olha, para o seu pai e para a sua mãe, eu vi uma moça e essa moça encheu os meus olhos. É esta moça que Deus tem para mim, é essa moça que eu vou me casar. Aí o pai de Sansão agora, em outras palavras, com certeza ele vai dizer assim: olha, Sansão, você esqueceu dos conselhos, esqueceu da doutrina. Será que aqui no meio do meu povo, aqui em Israel, não tem moça para você se casar? Você quer misturar lá com o povo dos filisteus? E a Bíblia vai dizer assim: você vai casar, você vai procurar a moça lá no terreno dos filisteus, lá na terra dos incircuncisos. Quando a Bíblia diz incircuncisos, está dizendo aquele que não tem aliança com Deus. O pai de Sansão está dizendo para ele: você está procurando alguém que não tem aliança com Deus? Aleluia. Será que aqui em Israel não tem moça para você se casar? Para você ir lá na terra dos filisteus procurar alguém? Em outras palavras, está dizendo: você está procurando sarna para você se casar. Será que aqui em Israel não tem alegria? Será que aqui em Israel não tem felicidade? Será que aqui em Israel Deus não tem algo importante para você ir lá na terra dos filisteus para buscar alguém? Aleluia! Está dizendo para ele assim, nos pais dele: olha, o seu lugar é aqui em Israel. Não adianta você querer fugir de Israel, não. Não adianta você querer fugir de Israel, não, porque na terra dos filisteus não tem nada para você. Não adianta, a promessa está em Israel, aleluia. A bênção está em Israel, a tua vitória está em Israel. Mas Sansão colocou no coração e ninguém tira dele, evangelista, sabe? Porque ele já cresceu, ele já toma suas decisões sozinho, ele já sabe o que ele quer, o que ele não quer. Então, às vezes, nós ouvimos por aí, né? O pai ou a mãe, ele ensina o filho. Mas o filho cresceu, agora, pastor, não é mais culpa dos pais. Porque os pais já não tinham mais domínio sobre ele, evangelista, porque ele já estava grande. Então, tem coisas que o pastor vai te ensinar. Mas tem decisões que só você vai poder tomar. Meu Deus! O pastor te ensina, o pastor explica, mas você cresceu. O pastor não vai poder impedir você. Mas as suas decisões vão ter consequências. E nós vemos que Sansão toma algumas atitudes erradas. Ele começa aí agora a se envolver com uma mulher que não é do seu povo, que não é da sua terra. Meu Deus! Aí Sansão agora começa, irmãos, a sair do caminho do Senhor. Aí diz a Bíblia, irmãos, que certa vez Sansão está retornando. E quando ele está descendo, diz a Bíblia que aparece um filhote de leão. E está ele, seu pai e a sua mãe, e esse filhote de leão vem para atacar ele. Mas diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E Sansão pega aquele leão e rasga ele como um cabrito. Então veja bem, irmão, Sansão agora errou. E ele está andando no diabo de Jonas. E quando ele sai do caminho, diz a Bíblia, quando ele saiu do caminho, quando ele está no caminho, perdão, o leão aparece, o Espírito de Deus se apossou dele. Mesmo ele errando, o Espírito se apossou dele. Então ele achou que estava tudo bem. Deus falou forte no meu coração. Meu Deus! Às vezes você erra. Eita! Aí depois Deus te usa no louvor. Meu Todo Deus! mundo sente a presença. Às vezes você erra, depois você vem pregar e todo mundo sente a presença. Aí depois você vê e fala assim: não deu nada. Eu errei e Deus ainda continuou comigo. Meu Deus! Sansão está com isso na cabeça. Eu errei, tomei uma atitude errada, mas o Espírito ainda veio sobre mim e eu derrotei o leão. Aí tudo bem. Aí Sansão continua a sua jornada.
Depois Sansão volta, diz a Bíblia, que quando ele está passando pelo mesmo caminho, ele olha e vê a carcaça do leão que está com uma colmeia cheia de mel. Aquilo encheu a boca de Sansão, aquele mel. Era doce. O mel é uma maravilha, né, irmãos? Para quem gosta de doce aí. Sansão olhou aquilo e encheu a sua boca. Ele sai do caminho e vai comer agora o mel. Ele pega aquele mel da carcaça do leão. Meu Deus. Segundo a história, os historiadores, não poderia, aleluia, comer naquele tempo alguma coisa de uma carcaça ou de uma carniça, de algum cadáver, velho. Mas Sansão, mais uma vez, ele se desvia. E ele vai, ele pega aquele mel. E quando ele pega aquele mel, ele come e dá para o seu pai e para a sua mãe. Ele erra e faz os dois errar também. Porque eles não sabiam de onde veio aquele mel. Tudo bem. Aí Sansão agora está ali, irmãos, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus. Aí vai passar-se um tempo, a Bíblia diz que ele, novamente, Sansão se apaixona por uma mulher, você conhece o nome? Dalila. Aí agora ele está apaixonado por Dalila. E os filisteus agora começam a apertar Dalila, para Dalila descobrir da onde vem essa força de Sansão. Da onde será que Sansão ele arruma tanta força para derrotar muitos filisteus com uma queixada? Da onde será que vem tanta força? Nós queremos descobrir da onde está vindo essa força. E eles vão apertar Dalila para Dalila descobrir a força de Sansão. Você conhece a história? Na primeira vez, a Dalila vai perguntar para ele vai dizer: olha, se você me amarrar com 7 vergas de vimes fresco, com certeza eu vou perder as minhas forças. Aí Dalila, ouvindo isso, Dalila prepara toda essa armadilha, amarra ele com essas vergas, e ela vem: olha, vem os filisteus, Sansão contra ti. Você conhece a história? Sansão levanta e estoura essas vergas. As vergas não poderão segurar Sansão. Aleluia. Aí daqui a pouco, na segunda vez, ela pergunta: você mentiu para mim? Olha, fala a verdade, eu quero que você fale a verdade, da onde vem a sua força? Ele vai dizer: se me amarrar com cordas novas, certamente eu perderia a minha força. E ela vai e tenta, amarra ele com essas cordas novas, e ela grita: olha, Sansão, vem os filisteus contra ti. E Sansão arrebenta as cordas novamente. Mas a mulher está insistente para descobrir a força de Sansão. Meu Deus. Assim é o diabo, irmãos. Ele quer saber aonde que a tua força ela está firmada. E ela, não por satisfeita, agora ela começa a jogar um joguinho: você não me ama, você não gosta de mim, você não confia em mim. Meu Deus. Tudo que você falou para mim foi mentira. E ele vai falar mais uma vez: olha, se descer 7 tranças no meu cabelo, certamente, aleluia, eu vou perder as minhas forças. E novamente acontece: olha, levanta, Sansão, porque os filisteus vêm até você. E novamente Sansão vai e escapa sobre aquelas estacas, sobre aquela armadilha que ela fez, e ela fica muito irada com isso. E ela volta novamente e diz: Sansão, você não me ama. Sansão, você não conta a verdade, você não confia em mim. Irmãos, presta atenção que o diabo ele vai insistir para descobrir aonde está a sua força. Se a tua força tiver, aleluia, no cavalo, o cavalo vai morrer, você não vai ter mais força. Se a tua força estiver no teu carro vai estragar, você não vai ter mais força. Se a sua força for o seu pai, o diabo vai fazer alguma coisa para tirar o seu pai, para ver se você vai vir ou não vai. Olha, se a tua força for o seu filho, o diabo vai tocar no teu filho. Olha, se uma coisa superficial for a sua força, ele vai fazer de tudo para arrancar de você, para ver aonde está a tua força. Aleluia. Eu descobri que a força do crente, irmãos, ela não pode estar baseada em coisas, ela tem que estar no Senhor. Aleluia. Porque quando a minha força está em Deus, o diabo pode tirar meu serviço, mas ainda eu tenho força. O diabo pode tocar na minha família, mas ainda eu tenho força. O diabo pode colocar na unidade, mas ainda eu tenho força. O diabo pode fechar a porta de emprego, mas ainda eu tenho força. O diabo pode jogar no carro, na casa, nos amigos, mas ainda eu tenho força. Porque a minha força vem do Senhor, Criador dos céus e da terra.
Deus, maravilha. Mas aí ela insiste, porque o diabo é insistente. Ele insiste até você errar, até você pecar. Ele insistiu e ele acabou contando para ela: ó, sobre a minha cabeça nunca passou navalha. Meu Deus querido. Aí ela chama alguém, quando ele dorme, esse alguém vai lá e raspa a cabeça de Meu Sansão. Deus. Veja bem, quando Sansão cresceu, ele começou a tomar algumas atitudes erradas na sua vida. Porque ele tinha na sua mente que mesmo ele fazendo o errado, Deus ainda estava com ele. O problema nosso é isso, irmãos. Sabe por quê? A gente começa a tentar a Deus, pastor. Eu faço errado, depois Deus me ajuda. Eu faço errado, depois Deus me ajuda. Eu faço errado, depois Deus me ajuda. Sansão estava assim, fazia errado, Deus vinha sobre ele. Fazia errado, o Espírito se apoderava. Fazia errado. Até que chegou uma hora que ele falou que não podia falar. E quando a mulher grita: levanta, Sansão, porque aí vem os filisteus. Aí Sansão agora levanta e não tem mais força. Aí que dói, irmãos, o Espírito já tinha se retirado dele. Meu Deus. Você perceba bem que o Espírito Santo não saiu dele a primeira vez que ele errou. Foi através dos seus diversos erros, a sua constante insistência em errar, em errar. Assim é na nossa vida, irmãos. Se nós permanecer no erro, Deus é misericordioso? É. As misericórdias do Senhor renova a cada manhã? Renova. Mas você é templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. Se eu permanecer no erro, vai chegar uma hora que não vai ter espaço para o Espírito habitar em mim. E vai chegar uma hora que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Sansão. Você erra e Deus vai te ajudar. Você erra, aí Deus vai te levando. Você faz e Deus vai te abençoar. Aí chegar uma hora que Sansão olhou e quis: pô, minha cabeça, não tem problema, eu vou porque Deus está comigo, eu não errando. Aí quando ele foi, já não tinha mais a força que ele pensou que tinha. Então não fica longe dos caminhos do Senhor. Não deixa o caminho do Senhor, porque vai chegar uma hora que você vai pensar que tem força e não vai conseguir se levantar mais. Quando Sansão pensou que ia levantar para guerrear com os filisteus mais uma vez, o Espírito do Senhor já tinha se retirado de Sansão, irmão. Aí Sansão não tinha mais força, os filisteus os pegam, furam os seus olhos. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que quando eles raparam a cabeça de Sansão, eles tiraram a força de Sansão por um tempo. Mas a Bíblia diz que no versículo 22, se eu não me engano, do capítulo 16, deixa eu ver se é isso mesmo. O versículo 22 do capítulo 16 diz assim: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer como quando foi raspado. Ou seja, Deus é tão misericordioso que eles raparam a cabeça dele, tiraram a força dele, mas ainda ficou a raiz. Então, se tinha raiz, ainda tinha um pouquinho de força. Quem sabe o diabo tirou, descobriu que a sua força é o seu filho, descobriu que a sua força é o seu marido, descobriu que a sua força é o seu esposo, é o seu primo, a sua prima. E se ele falar que não vem, você também não vem. Se ele chegar na sua casa uma visita, sabe que você não vem. Então, quem sabe o diabo pensou: já sei como fazer para tirar a força dele. Mas aí, aleluia, ainda restou uma raiz aí dentro. Mesmo assim você veio. E essa raiz é o que vai botar de novo força em você nessa noite. Aleluia. Quando o diabo pensou e acabou com a vida de Sansão, eles agora, já estão preparando uma festa lá para adorar o Deus da cão, em comemoração deles terem derrotado e tirado a força de Sansão. Mas eles tiraram um pouco da força de Sansão, mas Sansão já tinha raiz. E a Bíblia diz que o cabelo dele tornou a crescer como antes. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: e a força de Sansão estava voltando como antes. Aleluia. Deus quer renovar a força aqui nessa noite. Deus está renovando a força de alguém aqui nessa noite. Você que tinha perdido a sua esperança, você que tinha perdido a sua fé, hoje é noite de renovo sobre a tua vida. Aleluia. Deus está vendo aí uma
fazer uma oração a Deus. Mas olha para você ver, teve consequência. Sansão está com os olhos furados agora, Tiago de João. Ele tem força ainda, mas está com os olhos furados. Ou seja, todo pecado tem a sua consequência. Meu Deus! Todo erro vai ter a sua consequência. Meu Deus! E ele está lá com os olhos furados. Ele vai olhar para alguém e vai dizer: olha, me coloca na pilastra que sustenta aqui esta casa dos filisteus. Os filisteus estão tudo preparando uma festa para adorar o rei Dagão, em comemoração da derrota de Sansão. Aleluia. Eu quero dizer para você, irmãos, quando você não vem na casa do Senhor, quando você não quer mais fazer as coisas de Deus, o diabo ele faz uma festa. Mas eu quero dizer algo para você: quando você vem e aceita Jesus, ou volta para os caminhos de Jesus, também há uma festa no céu pela tua vida. Aleluia. Há uma festa pela sua casa, uma festa pela tua família. Aí Sansão agora está com os olhos furados, mas ainda tem um pouco de força, porque o seu cabelo está crescendo, ou seja, a sua força ainda está brotando. Ainda há um pouquinho de força dentro dele, está quebrado, mas ainda tem um pouquinho de força. Está destruído, está desanimado, está fraco na fé, mas ainda tem um pouquinho de força. Ele vai orar a Deus com esse pouquinho de força e vai dizer: olha, Senhor, se o Senhor me atender só mais esta vez, só mais esta vez. Ele está pedindo mais uma oportunidade, pastor. Dá mais uma oportunidade para mim, Senhor. Meu Deus! Renova minha força. Aleluia, Jesus. Hoje você tem mais uma oportunidade de orar a Deus. Aleluia, Espírito Santo. Esse pouco que sobrou de força é o que você pode orar a Deus e dizer: Senhor, me dá mais uma oportunidade. Atende só mais esta oração. Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos estão encolhidas. Ou seja, pode travar ele que ele vai ouvir, e está com as mãos estendidas sobre a tua vida. Glorioso! Aí Sansão vai dizer: me dá, Senhor, uma força. E ele ora a Deus, e você conhece a história, ele está agarrado na pilastra que sustenta ali toda aquela estrutura da terra, da casa, quando os filisteus estão fazendo a festa. E ele brama ao Senhor, e Deus dá força para ele, e ele abraça a pilastra, e puxa aquela pilastra, e diz a Bíblia que Sansão matou muito mais do que todas as outras vezes os filisteus. A casa dos filisteus caiu. Sabe o que Deus falou para mim, meu Isaías? O inimigo até preparou uma casinha para você, mas a casa de quem caiu foi a dele, porque a sua está firmada na rocha nessa noite. A sua está firmada na rocha nessa noite. Ele até preparou uma casinha para você, ele até preparou, mas a casa dele é que caiu nessa noite. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: aquele que ouve a minha palavra, guarda e pratica, é comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E deram ventos e deram rios e sopraram sobre aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aleluia! Essa rocha é Jesus Cristo. É Jesus essa rocha. Aleluia! Você está edificado sobre a rocha nessa noite. Satanás preparou uma festa para derrubar a sua casa, a sua família, mas foi a casa dele que caiu, foi as armadilhas dele que caiu nessa noite, porque ele disse: eu vou preparar mais uma casinha para ele não ir, vou preparar mais uma casinha para ela desistir, mas ele quebrou a cara. Você veio mesmo assim, você veio com luto, você veio com enfermidade, o tempo não está muito bom, mas você veio mesmo assim, você está cansado, mas você veio mesmo assim, você está desanimado, frustrado com tudo que aconteceu, mas mesmo assim você veio nessa noite, porque você está edificando a sua casa sobre a rocha. Amém, irmão? Dê uma grande salva de palmas.